Atenção, mais um dia com ataques no centro do país, em uma área extensa. Um ataque que veio do Iêmen, da organização terrorista Houthis. Hoje, dia 23 de março de 2025, às 7h20 da manhã, um míssil balístico foi identificado pelo sistema de defesa e interceptado antes de chegar ao território israelense. Eu trago algumas atualizações sobre a situação de Israel, do Líbano também e também na faixa de Gaza. Ontem fizemos um vídeo onde eu mostrei um ataque que foi feito ontem pela manhã ao território israelense, mas na parte norte, um ataque vindo do Líbano. E eu tinha comentado no vídeo que provavelmente esse ataque não veio do Hezbollah, e sim de algum simpatizante, de alguma pessoa que teve acesso ao armamento ou de alguma milícia menor. Na parte da tarde de ontem mesmo, do sábado, o Hezbollah emitiu um comunicado dizendo que não tinha relação com o envio desses foguetes para território israelense. Até então, uma declaração incomum. Provavelmente isso trata-se de uma milícia menor ou até o próprio Hamas no Líbano, porque existe o Hamas no Líbano. Hoje, às 7h23, alarmes foram ativados em várias regiões de Israel devido a uma ameaça de míssil. O míssil lançado do Iêmen foi interceptado com sucesso pela Força Aérea Israelense antes de entrar em território israelense. Os alarmes foram acionados de acordo com o protocolo de segurança para alertar os residentes. E realmente uma área extensa do território israelense que veio ali de Jerusalém até quase Hadera, passando por Tel Aviv, incluindo o aeroporto Ben Gurion, que já foi colocado bem claro pela organização Houthis, que é o alvo desses disparos. Esse é o quinto ataque consecutivo dos Houthis contra Israel na última semana, sem uma resposta israelense. Para quem lembra, eu também falei em algum vídeo da semana passada que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não era para Israel retaliar, responder ao Iêmen, porque os Estados Unidos já estão fazendo isso e continuam fazendo, os ataques continuam ininterruptos lá no Iêmen. E vários comandantes de campo e figuras de destaque do sistema de lançamento de mísseis dos Houthis foram mortos nessa noite em ataques militares dos Estados Unidos. Então, por mais que seja intrigante você ter ataques dos Estados Unidos em território iemenita contra uma organização terrorista e, ao mesmo tempo, essa organização terrorista conseguir enviar mísseis para Israel, algo está sendo feito, e algo bem grande e constante está sendo feito pelos Estados Unidos lá no Iêmen. Agora, notícias de Gaza. Salah Bardawil, acho que é assim que pronuncia, membro do gabinete político do Hamas, foi morto na noite passada. Essa é a quarta morte entre os integrantes do gabinete político do Hamas desde o colapso do cessar-fogo na semana passada. Esse cara foi eleito para o cargo em março de 2021, junto com outros 19 membros de Gaza. A maioria desses 19 membros não está mais viva ou não está mais na faixa de Gaza. E ele, ontem à noite, foi para a terra do pé junto, foi de arrastar para cima, abotoou o paletó de madeira, foi de arrasta para baixo, né? Não para cima. Segundo fontes palestinas, ele foi morto junto com a sua esposa em um ataque a uma tenda onde ele estava hospedado em Khan Yunis, na região central ali da faixa de Gaza. E outra morte também relatada pelo Hamas é o guarda-costas de Sinuar. Ele já estava sem emprego mesmo, porque Sinuar também já tinha ido de arrasta para baixo. Então, Israel acabou fazendo um favor de mandar ele junto para o chefinho dele. Guarda-costas de Sinuar foi morto em um ataque aéreo israelense na manhã de hoje, na faixa de Gaza. E aí entram
as declarações de um alto funcionário do Hamas sobre as negociações de cessar-fogo. Israel está entrando com força na faixa de Gaza, está pressionando militarmente o Hamas e isso tem gerado frutos. O alto funcionário do Hamas, Hussam Badran, fez algumas declarações interessantes a uma entrevista na noite passada. Abre aspas. As negociações indiretas com Israel continuam, com reuniões e contatos diários com os mediadores. Fecha aspas. Para quem não sabe, as negociações, tanto de cessar-fogo, libertação de reféns, libertação de funcionários, membros do Hamas, prisioneiros que estão em Israel cumprindo pena, alguns de prisão perpétua. Todas essas negociações, elas são feitas indiretamente, ou seja, com intermediadores, com mediadores. Israel não faz essa negociação direto com o Hamas. Então, mediadores como o Egito, como o Catar, entram nessa jogada para fazer essa negociação. Segundo esse alto funcionário, o Hamas está interessado em continuar a implementação do acordo de 17 de janeiro, pois existem muitas propostas para retornar a esse caminho. Em resposta às declarações do enviado americano, o Witkoff, sobre o desarmamento do Hamas, ele disse, abre aspas, enquanto a ocupação existir, essa proposta não tem sentido, fecha aspas. Ele afirmou que o povo palestino precisa se defender com armas defensivas contra um inimigo que possui armas letais, como aviões, tanques e armamento nuclear. Abre aspas. As armas da resistência são as armas do povo palestino, destinadas a resistir à ocupação de acordo com as leis e convenções internacionais. Fecha aspas. Na verdade, isso é uma piada, deve ser um número de stand-up comedy, porque falar que o Hamas respeita leis e convenções internacionais, só rindo. Uma piada de verdadeiro mau gosto. Sobre a proposta de Witkoff, o enviado dos Estados Unidos para as negociações de cessar-fogo, esse alto funcionário do Hamas, declarou, abre aspas, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, procurado pelo Tribunal Penal Internacional, como se ele estivesse desaparecido, como se o Tribunal Penal estivesse ali buscando Netanyahu para prender Netanyahu. Por favor, né? Ele foi quem violou o acordo. Ele diz que foi o Netanyahu que violou o acordo de cessar-fogo. Mesmo quando renovou sua agressão, as negociações continuaram, mas suas considerações pessoais e interesses políticos prevalecem sobre tudo. E essa narrativa tem sido adotada por boa parte da mídia brasileira. Eu vi diversas notícias, diversos chamados de reportagens dizendo que Israel quebrou o acordo de cessar-fogo, quando na verdade o acordo de cessar-fogo ele permaneceu por 2 ou 3 semanas sem nenhum ataque em Gaza e sem o Hamas liberar nenhum dos 59 reféns que ainda estão na faixa de Gaza. Nenhuma reportagem relatou esse fato. Na verdade, Israel tentou prorrogar o cessar-fogo com a libertação de novos reféns, que foi recusado pelo Hamas. Então, se você leu alguma reportagem dizendo que foi Israel que quebrou o cessar-fogo, isso é mentira. Israel ainda tentou por 3 semanas que o Hamas devolvessem novos reféns, o que foi negado. Nada mais resta do que o retorno aos combates. Ao comentar as declarações de Witkoff, que descreveu o Hamas como uma ideia ideológica que não pode ser eliminada, ele enfatizou, abre aspas, as opiniões expressas por um lado ou outro sobre o Hamas não estão no topo de nossas prioridades, fecha aspas. Segundo ele, o Hamas obtém sua legitimidade do povo palestino, que é a base de sua existência. Nós lutamos, resistimos e agimos politicamente para proteger o nosso povo e suas aspirações políticas. Ele ressaltou ainda que eliminar o Hamas é impossível, porque ele obtém sua força do seu povo.
que luta por sua liberdade. Sobre o controle de Gaza, ele disse que o Hamas declarou uma posição clara sobre o assunto desde os primeiros meses de guerra. Abre aspas. Essa é uma questão interna palestina e os próprios palestinos devem decidir quem os governará. Então a gente já sabe com essa declaração que a segunda fase do acordo, que é o que Israel está tentando desde meados da primeira fase do acordo, não iria acontecer. Porque a segunda fase do acordo previa que o Hamas deveria entregar as armas e entregar o poder de Gaza, o controle de Gaza. E isso, de forma nenhuma, vai acontecer. Então, o que resta para Israel para forçar uma organização terrorista a devolver os seus cidadãos? É guerra, é luta, é bomba na cabeça. Essa é a única linguagem que os terroristas entendem. O que você achou desse resumão, desse novo meio que eu achei aqui para dar uma pontuada dos casos mais importantes ou dos acontecimentos mais importantes dos últimos dias ou das últimas horas, já que os dias aqui passam com notícias assim muito rápidas. Comente aqui embaixo e não esqueça de curtir, de compartilhar e conferir se você ainda está inscrito no canal. Se você não é inscrito, considere inscrever-se. Eu sei que você vai gostar muito e a gente traz sempre notícias aqui direto de Israel. Um forte abraço para você, até o próximo vídeo e até a próxima live. Bye, bye.